para fazer a primeira SAP, que é a primeira situação de aprendizagem, pede para fazer o levantamento de iluminação e tomada desses cômodos. O professor ele trabalha bastante nessa parte de instalação e manutenção. É comum você encontrar kitnets, né, com 1 quarto, 2 quartos, casas com 2 quartos, 3 quartos e já partindo para a parte mais luxuosa, 4 quartos, ok? Então, aí, ó, o cálculo de iluminação aí por cômodo, né, de acordo com a NBR, que nem eu falei para vocês, no mínimo aí, ó, 100 VA, que seria os 100 watts. Acima de 6 metros quadrados, né, com 4 metros quadrados inteiro, a gente acrescenta 60 VA. No caso, ficaria 160 watts. E é importante salientar que essa referência da norma é aquela lâmpada de Thomas Edison, né? Aquela lâmpada incandescente. Hoje trabalhamos com a tecnologia que é lâmpada LED. Então, para você fazer uma comparação de 100 watts aí, você pegaria uma lâmpada LED de 12 watts. Então, no caso aqui, solução da SAP 1, que é a situação de aprendizagem 1. Quem não fez ou quem está assistindo esta aula, né, de projetos elétricos, com o professor Alain, essa é a resposta da situação de aprendizagem 1, que é o levantamento em metros quadrados, né, com potência em VA e depois passando para watts. Onde nós temos aí a cozinha com 100 VA, que seria 100 watts, o banheiro com 100 VA, 100 watts, a sala com 400, porque a sala tem uma quantidade de metros quadrados maior, né? O quarto 1, 220, quarto 2, 160 e o total de 160 no quarto 2 e o total deu 980 watts. Aqui, levando em consideração, pessoal, ó, também já explicando uma parte de dimensionamento para vocês. Então, por exemplo, ó, nós temos aqui, ó, você usa o triângulo de potência por James Watt, onde ele diz que a potência elétrica é a relação entre a tensão elétrica e a corrente elétrica. Por que, professor, que eu tenho que verificar isso? Porque você quer calcular a corrente. Quando você tampa a corrente, fica P sobre V. Então, corrente é igual a P sobre V. V é a tensão elétrica, P é a potência elétrica. A potência elétrica nossa deu 980 watts. A tensão elétrica que liga as lâmpadas aqui no estado de Goiás é 220 volts. 0 em cima, 0 embaixo, corta. 98 por 22. Aí você vem aqui, ó. Vem na calculadora. Faz 98 dividido por 22. 4,45 amperes. 4,45 amperes daria para você utilizar, de acordo com a nossa tabela de condução, de acordo com a norma, daria para você usar um fio de 0,75 milímetros para ligar essa iluminação tranquila e calma. Mas, de acordo com a norma técnica para iluminação, a gente usa o fio de 1,5 milímetros quadrados, no mínimo. Para proteger este fio, nós utilizamos um disjuntor. No nosso caso, vamos proteger esse fio aqui, ele pode chegar até 15 amperes, pessoal. Sem problema nenhum. Para proteger esse fio, nós vamos colocar um disjuntor de 10 amperes. Qualquer problema, esse disjuntor vai desarmar, protegendo a nossa fiação.
Então, para iluminação, nós vamos usar aqui o fio de 1,5 e o disjuntor de 10 amperes. Solução da SAP 1. Além da iluminação, ele pede para levar em consideração tomada de uso geral e tomada de uso específico. Não pode esquecer que tomada de uso geral é TUG. Tomada de uso específico é TUI. Aproximadamente, tomada de uso geral são aparelhos de 10 amperes e tomada de uso específico 20 amperes ou acima. De acordo com a nossa norma técnica aí, a cada 6 metros quadrados, no mínimo, coloca uma tomada, né? A gente fala uma tomada em cada aparelho, né? E acima de 6 metros quadrados, a cada 5 metros, né? Aí a gente pega por perímetro ou fração de perímetro, ou seja, qualquer distância a mais, a gente coloca mais tomada. A norma indica que em subsolo, varanda, garagem e sótão, coloca pelo menos uma tomada. No banheiro, a gente geralmente na entrada tem um interruptor com tomada e uma tomada de uso específico para o chuveiro. E aí o professor colocou o detalhe da tomada de 10 amperes, 4 milímetros, e a tomada de 20 amperes, 4,8 milímetros. Partindo para a parte de inovação e tecnologia, as tomadas agora têm a possibilidade de você colocar aí a entrada de USB. Significa que você pode carregar seu iPhone e smartphone. Para a levantação aí de tomadas, né, para a nossa planta baixa, nós temos aí tomada de uso geral, tomada de uso específico, de acordo com os cômodos, só que agora, além de levar em consideração metros quadrados, a gente leva em consideração o perímetro. Pessoal, não sei o que é perímetro. Perímetro é a somatória de todas as áreas. O que é isso, pessoal? Por exemplo, eu tenho essa medida, eu tenho essa medida, eu tenho essa medida e tenho essa medida. Então, tem que somar todas essas medidas para dar o meu perímetro, né? No caso aqui, tem tomada de uso geral e a tomada de uso específico seria a torneira elétrica, caso tenha, chuveiro elétrico, ar-condicionado, de acordo com as potências do cliente. Lembrando que chuveiro elétrico, a gente pode ter o chuveiro elétrico simples, de 4.400 watts, que é a famosa duchinha Corona. 5.600 watts, 7.500 watts, que é a famosa caldeira. Quanto maior é a potência, maior é a corrente e maior é o gasto. Então, se você quer uma eficiência energética, é melhor você trabalhar com a potência menor ou intermediária. É igual o ar-condicionado. O ar-condicionado, quanto maior o número de BTUs, maior é o seu gasto. E quanto menos temperatura você coloca, maior é o seu gasto. Por isso que a gente aconselha para trabalhar com ar-condicionado na temperatura de 23 graus Celsius. Então, ainda continuando aí, essa é a solução da SAP 1. Foi iluminação, agora é tomadas, né? Já partindo aí para a parte da SAP 2, que é a situação de aprendizagem 2, pede para a gente fazer a divisão de circuitos. Na divisão de circuitos, ah, desculpa, nós temos aí, ó, circuito 1 a circuito 9. Lembrando que isso aí é um exemplo que o professor está dando. Se você fizer diferente, não tem problema, desde que atenda aí as características da atividade. Então, nós temos aí do circuito 1 ao circuito 9, que seria iluminação, ambientes molhados, tomada geral, ambientes molhados, torneira elétrica, chuveiro e usar ar-condicionado. Agora, dando um exemplo prático, pouco tempo eu fiz instalação elétrica, onde eu coloquei um disjuntor, foi uma quantidade pequena de cômodos, coloquei um disjuntor geral, um disjuntor para iluminação, um disjuntor para tomada de uso geral e um disjuntor para
o chuveiro elétrico. Entendeu? Então, essa aí é a nossa divisão de circuitos. Solução da SAP2. Na solução da SAP2, ele pede o quê? Ele pede que agora você passe esse cabeamento. Como que é esse cabeamento? É você fazer a instalação da tomada, fazer a instalação da tomada de uso específico, tanto como uso geral. Também fazendo a ligação, sabendo a divisão dos circuitos, dando um exemplo aqui. Vou ampliar, tá bom? Então aqui, ó, nós temos tomada meia altura nessa parede. Aqui, ó, temos tomada baixa aqui nessa parede. Aqui nós temos tomada meia altura aqui, ó. Eu ainda indicaria colocar mais uma tomada aqui, ó. Aqui no caso do banheiro eu tenho um chuveiro elétrico, a tomada alta, tá bem? Que ela é toda pintada. Então tomada baixa não pinta, tomada meia altura pinta metade, tomada alta pinta ela completamente. Aqui eu tenho um interruptor com tomada e eu tenho a lâmpada aqui, tá vendo? Partindo para a sala. Então, essa aqui era a cozinha, né? A sala. Eu tenho 4 lâmpadas de 100 watts aqui, no caso, ó. Aqui eu tenho tomada baixa, tomada baixa, tomada baixa, tomada baixa. E aqui eu tenho uma tomada alta para o ar condicionado. Na nossa lateral nós temos quarto 1 e quarto 2, tá vendo? Então aqui eu peguei 3 luminárias. Aqui eu tenho as tomadas baixas. Aqui eu tenho a tomada alta para o ar condicionado. Aqui eu tenho as tomadas baixas. Aqui tomada alta para o ar condicionado. Aqui eu tenho as luminárias. E aqui eu tenho um interruptor com tomada. Essa daqui, então, é a nossa situação de aprendizagem 2. Então, se você está participando da aula aí, ó, nossa situação de aprendizagem 2 é tirar a foto e enviar para o professor. Situação de aprendizagem 2. Lembrando que em cada tomada a gente leva fase, neutro e terra. Fase poderia ser o condutor na cor vermelha, fio terra na cor verde ou verde e amarelo e o fio neutro azul. De acordo com a norma técnica, no mínimo a gente coloca 2,5 milímetros para a tomada de uso geral e tomada de uso específico é a potência do equipamento. Dá um tempinho aí, pessoal, tirar a foto. Essa aí é a nossa situação de aprendizagem 2. Situação de aprendizagem 2. Eu quero instalar o chuveiro lá em casa. Instalando o chuveiro na sua casa. Por exemplo, pegando um chuveiro de 4.400 watts. Geralmente essas contas já vêm descritas no chuveiro, tá bom?
Então, a corrente seria 4.400 dividido por 220 volts, que é a tensão elétrica. Corta, fazendo de cabeça, dá 20 amperes. Fio, de acordo com a norma técnica, seria um fio de 4 milímetros. E o disjuntor seria um de 25 amperes. Cada vez, quanto maior é a potência, maior é a bitola do fio e maior será o nosso dispositivo de proteção. Ok? Então, tá aí, ó, os condutores, né? Certo? No caso, a gente tem um fase que passa direto, o neutro, e o terra agora ele passa direto também, e o fio retorno. Aqui no caso, o fio terra tá verde e amarelo, só que é mais encontrado na cor verde. Fase está no vermelho, o neutro está no azul e o retorno está no preto. Aí, para a gente desenvolver o nosso projeto elétrico, seria bom você utilizar aí condutores com as cores, né, e obedecer a nossa simbologia de acordo com a norma técnica. Aí está o cidadão realizando a instalação elétrica, né, com as cores, né, ele está fazendo a instalação de uma tomada alta. Tá vendo lá? Aqui é um quadro geral de distribuição que a gente utiliza, né? Esse aí é um barramento de neutro, que é o azul, barramento de terra, que é o verde e amarelo. Tem uns disjuntores, né? São circuitos parciais. Ali, no caso, como já é um quadro maior, tem uma proteção, né, de acrílico. Barramentos de cobre, né? Esse aí é chamado QD, quadro de distribuição, QGD, quadro geral de distribuição. Lembrando que no dispositivo de proteção a gente leva a alimentação por cima e sai aqui, ó. Essa aí é uma planta baixa, já com um projetinho, onde a gente tem um condutor neutro, condutor terra, fase e o retorno. Aqui seria um interruptor de 3 teclas, né? Aqui chega a fase, sai 3 retornos. Como as luminárias são de metal, você tem que levar um fio terra para cada luminária, tá vendo? E aterrar a carcaça. Quando é de PVC, a gente coloca não, pessoal. Então, aqui também a gente leva um retorno para cada lâmpada, cada carreira de lâmpada, e coloca também um neutro, ok? Então, ficou retorno, neutro e terra. Tá vendo aí? Cada luminária é de 4 por 9 watts LED, ok? Então, 4 por 9 watts LED, 4 por 9 watts LED, tá vendo aí? Aqui no caso também a potência deu pequenininha, a bitola do condutor que a gente iria utilizar seria 1,5 milímetros quadrados e o disjuntor seria 10 amperes, ok? Já prevendo futuras instalações elétricas. Essa aqui é uma planta baixa já no CAD. O que que é o CAD? Ou AutoCAD? CAD, pessoal, desenho é uma sigla em inglês, né? Você fazendo a tradução é desenho assistido por computador. Onde você desenvolve aí os projetos elétricos aí, né? Certo? Neste caso, é de um quarto, que seria kitnet, né? Quarto, sala, cozinha, banheiro, certo?
e uma área de serviço, ok? Então, isso aí seria o desenho assistido por computador, ok? É o nosso projetinho elétrico. Agora nós tem o CAD, tem o OCA, e geralmente as construtoras trabalham com software específico, onde você consegue desenvolver o projeto de uma forma melhor. Tem algumas construtoras aqui no estado de Goiás, em Goiânia, que trabalham com SolidWorks, que já consegue desenvolver de uma forma melhor aí projetos aí até em 3D e 7D. Aí aqui, né, é a instalação da tomada de uso geral, onde, como eu falei para vocês, aqui você usa fase, neutro e terra. Não pode esquecer das cores do fio. O fio fase aqui, no caso, é vermelho. O azul é um neutro e o fio terra é verde e amarelo. Lembrando que esse verde e amarelo é mais difícil de se encontrar, ok? Geralmente é um verde. E aqui nós temos aqui, ó, o neutro na esquerda, fase na direita e o fio terra no meio, ok? Essa tomada de uso geral é conhecida como uma tomada monofásica. Fala, me dá uma tomada monofásica, tal. Você vai perguntar interno ou externo? Interno é a normal, que é dentro da parede. Externo é do lado de fora, certo? E partindo para um termo mais técnico, a gente fala que é uma tomada 2P mais T. Essa tomada 2P mais T, na verdade, é fase, neutro e terra. Dois polos mais T. Para desenvolver o dimensionamento aí, no caso aí, ó, a norma indica para iluminação 1,5. Para circuito de força, que no caso é tomada de uso geral 2,5 milímetros. Iluminação e equipamentos da área industrial, a gente trabalhava com 0,75, mas geralmente já é 1 milímetros para cima, ok? Na parte de industrial, a gente trabalha com um circuito chamado de comando, que no caso seria a bitola de um fio de 1 milímetro, e o força, que no caso, no mínimo, também a gente utiliza 2,5 milímetros, ok? Mas no caso de industrial, também trabalha como se fosse a tomada de uso específico. Você tem que pegar a potência do motor, aí no caso é do motor. Quanto maior a potência do motor, maior vai ser a corrente que vai passar, maior é a bitola do condutor e maior é a corrente dos dispositivos de proteção. Então, aqui, levando em consideração o dimensionamento, você vai ver lá que nós temos um quadro geral de distribuição. Aqui nós temos 2,5 milímetros para a tomada e 1,5 milímetros para a iluminação. Aqui é o interruptor, aqui é a lâmpada, que no caso chega a fase, sai o retorno para a lâmpada e da lâmpada vai para o neutro. Na tomada o neutro está na esquerda, a fase está na direita e o fio terra está aqui. Fio terra na cor verde, tá vendo aqui? Certo? Lembrando que para a tomada aqui está 2,5 e para a iluminação está 1,5 milímetros quadrados. Aqui no caso de iluminação ainda, nós temos agora um interruptor de 3 teclas. Nós temos 3 lâmpadas aí, ó, certo? E aí, no caso, eu teria aqui um disjuntor de 16 amperes aqui, 1,5 milímetros, e poderia colocar esse jumper tem que ser isolado, tá bom, pessoal? Cada retorno para cada lâmpada, e da lâmpada vai para o neutro. E o terra aqui, no caso, tá verde. Aqui a entrada é 6 milímetros, né? Aqui poderia ser um disjuntor de 10 amperes, tá bom? Os principais tipos de interruptores, nós temos de uma tecla, 2 teclas, 3 teclas, interruptor com tomada, né? Nós temos também o que nós conhecemos como interruptor paralelo, né? E intermediário, ou three-way e four-way.
O interruptor paralelo serve para a comodidade do cliente, entra no quarto, acende a luz. Deita na cama, apaga a luz. Vai subir a escada, acende a luz. No final da escada, apaga a luz. Corredor extenso, tipo camelódromo. 3 pontos, interruptor paralelo, paralelo, intermediário. Liga a lâmpada, desliga a lâmpada, liga a lâmpada. Se eu quero mais interruptores, pode. 3, 6, 9, 12 e assim sucessivamente. Então aí nós temos a ligação em si do interruptor de 2 teclas e 3 teclas. Onde você vai ver que aqui eu tenho um disjuntor, sai do disjuntor, faz o jumper e vai 2 retornos para as lâmpadas. Da lâmpada vai para o neutro. Aqui chega a fase no disjuntor, sai os 3 retornos aqui para as lâmpadas, as fases aqui para as lâmpadas e sai 3 retornos para as lâmpadas. Nós temos aqui o fio neutro em cada lâmpada, que no caso é cor azul. Aqui nós temos o interruptor paralelo. Repare que aqui ele tem 3 parafusos, ó. E no caso do interruptor intermediário, ele tem 4 parafusos. Esse aqui veio com seis parafusos, que ele pode ser utilizado tanto como paralelo como intermediário, ok? E aí o que acontece? Ele é mais caro, né? Certo? E quando você for utilizar ele, tem que pegar do centro para a lateral. Então aqui pegou do centro para a lateral, poderia pegar do centro aqui para essa lateral, ok? Aí o professor faz indicação do interfone, lembrando que interfone a gente tem ele na alimentação bivolt. A gente utiliza fio de 1,5, tá bom? Por causa da fonte dele. E ele é de fácil ligação. Internamente você vai colocar o fone, lá do lado de fora você vai colocar o interfone. Aí o que acontece? Ele vai ter o número 1, você coloca 1 com 1, 4 com 4. E aí o que acontece? Quando você mandar o sinal aqui, aí você consegue conversar com a pessoa. Mas se você quer colocar a fechadura elétrica, esse você tem que comprar um outro modelo que vem aqui com um botãozinho preto, ó. Na hora que você aperta, manda a alimentação para a fechadura abre. Pessoal, tem mais avançado? Tem. Tem um que tem uma câmera bem aqui no meio, ó. Na hora que você tira aqui o fone, tem também um monitor para você. Aí você pega e vê, através da câmera, vê a pessoa que está aqui. Pessoal, tem que colocar, tem mais avançado? Tem. Tem uns que vêm com tecla para você digitar e tem também com chip, ok? Você digita uma senha, ou então chega com um chip lá, ele pega, identifica e faz a liberação, porque tem pessoas que não tem, pessoa de mais idade, não tem paciência e tudo mais, é só chega com o chip e faz a liberação da fechadura, ok? Isso aqui, na verdade, está sendo bastante utilizado, a gente chama de portaria remota. Então, dispensa os porteiros e coloca tudo automático, né, automatizado com o interfone, com câmera e com digitar a senha, ok? Eu só esqueci a senha, esqueci meu chip. Tem como entrar? Tem. Esse sistema aí, quando o pessoal do condomínio paga, ele fica interligado com a central. Aí você aperta lá, por exemplo, a portaria, vai discar lá na central. Discando na central, eles falam assim, qual que é a sua senha? Aí você fala, minha senha é meu sobrenome. Aí você pega seu sobrenome, deixa anotado lá, a moça vai e libera para você. É uma portaria remota. Aqui é um circuito unifilar, né? Projetinho da lâmpada em uma tomada baixa. A lâmpada chega a fase, sai retorno. Fase neutra e terra tá chegando na tomada com fio de 2,5, tá vendo? Aqui no caso, na divisão de circuitos, nós temos aqui um medidor.
quadro geral de distribuição, circuito 1, 2, 3 e 4. Lembrando que a tomada aqui já está com avanço, com inovação e tecnologia, tá bom? Então, solução da SAP 3. Na SAP 3, ele pede para estar colocando um projetinho em AutoCAD. Esse aí é o nosso projeto de AutoCAD. Se você está assistindo a aula de hoje, ou está assistindo essa aula gravada, o que você faz? Tira essa fotinha e manda pro professor. Beber um pouco de água, né? Então, o que é o AutoCAD? Desenho assistido por computador. Desenho assistido pelo computador, você consegue desenvolver esse projeto, tá vendo aí? Esse aí é aquele projeto da planta baixa. Aí você desenvolve o projeto e coloca as medições, tá vendo aí? E coloca as portas, janelas, medições, né? A área em metro quadrado. E pode desenvolver os cálculos. Então, aqui é a solução da SAP 3. O professor passou a solução da SAP 1, da SAP 2 e da SAP 3. Solução da situação de aprendizagem 3. Que nada mais é, pessoal, então, que você faça em um projetinho elétrico do zero. Agora, na prática, você às vezes nem faz esse projeto. Você vai chegar na casa para fazer uma instalação de uma lâmpada, de uma tomada, no interruptor com tomada. Então, dá um exemplo prático aí. O professor, esse final de semana, fez uma instalação de uma dona de casa que fez o seguinte: ela pegou, ó, professor, ó, Alan, cara legal. O negócio é o seguinte: aqui na minha cozinha, eu fico na cozinha, preparo um alimento, mas eu gosto de utilizar o celular. E aqui eu só tenho um interruptor. Aí eu queria que você colocasse o interruptor com tomada. Tem como? Tem. Aí o que que eu fiz? Eu peguei, trouxe fase, neutro e terra para tomada e fiz a instalação da tomada. Só que aí eu tive que subir, né, e passar a fiação e fazer a ligação, entenderam? Certo? Então trouxe fase, neutro e terra com a bitola de 2,5, certo? Peguei fase neutro e terra, passei e liguei a tomada. Aí comprei, pedi para ela comprar um interruptor com tomada. Aí a iluminação ficou 1,5 e a tomada ficou 2,5 milímetros, ok? Certo? E aí ela ficou contente e o professor cobrou R$ 300, ok? Então, isso aí é um exemplo prático aí de instalação, né, que você faz aí no dia a dia. Então, essa aí é a nossa instalação aí, né? Nossa situação de aprendizagem 3, ok? Às vezes, então, você pode desenvolver aí essa situação de aprendizagem, ok? Né? Na nossa situação de aprendizagem 3, é o finalzinho do nosso projeto, tá? Então, isso aqui é tudo, tudo, tudo o final, que é o quê? O nosso quadro. Então, nesse nosso quadro, eu vou dar uma ampliada aqui, ó. Primeiro aqui, galera, legal, nós temos, ó, iluminação, tá vendo aí, ó? Da cozinha e banheiro, iluminação da sala, do quarto, tomada da cozinha e banheiro, tomada da sala do quarto, chuveiro, torneira elétrica, usar ar-condicionado. E ainda coloquei aqui um portão eletrônico, ok? Na casa, né? Pessoal, na casa lá não tem ar-condicionado, não tem problema, é só para você ter uma ideia, né? Aqui no caso colocou um padrão trifásico, né? Que é 3 fases neutro e terra. E nosso circuito ficou monofásico. Aí a gente pega a fase, distribui as cargas na fase A, B e C, ou fase R e ST, ok? Beleza?
Lembrando que aí, no nosso caso, a gente ficou com tomada monofásica e de uso geral e tomada de uso específico. A tomada de uso específico ficou para o chuveiro elétrico, torneira elétrica, motor do portão eletrônico e os ar-condicionado, ok? Nossa potência total deu 17,73 quilowatts, ok? Então, conforme a tabela 1 da carga de 12 a 20 quilowatts, nós colocamos uma instalação trifásica. Nosso disjuntor ficou um disjuntor geral de 40 amperes, ok? Então, essa aqui, né, solução da SAP 3, nossa tabelinha final. Aí, ó, solução da SAP 3, que seria a segunda foto para você enviar aí para o professor. E você pode ver, ó, que ficou tomada de uso específico, tomada de uso geral, iluminação, tensão. Aqui ficou a fase A, B e C, poderia ser R e S, T, ok? Tensão máxima aqui é dois condutores carregados que a gente colocou. Coloquei um fator de agrupamento, ok? Né? Fator de temperatura e a nossa seção. E aqui são os disjuntores. E DR, pessoal, ele é o nosso dispositivo residual, ok? Esse dispositivo, que é o DR, ele protege contra o choque elétrico, ok? Ele desarma em milissegundo, protegendo aí a pessoa que está levando choque lá, no momento. Na verdade, milissegundo é muito rápido. Bem, finalizando nossa aula de hoje, então, foi SAP 1, SAP 2 e SAP 3. O professor novamente aí ajudou a galera legal aí a desenvolver as situações de aprendizagem. Voltando aqui para a nossa aula aqui, ó. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de enviar as atividades, porque nós temos os prazos, ok? Certo? Não deixe para a última hora, porque nós temos SAP 1, SAP 2 e SAP 3, né? As nossas aulas estão terminando. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Ficou alguma dúvida, Glória, Paulo Rogério? Não, professor. Não, professor. Então, beleza. Aí, não se esqueça de enviar todas as atividades, tá? Situação de aprendizagem 1, 2 e 3. Também, direto aí, ó, o professor está conectado aí ao canal, né, do Avam. Essa aula fica gravada, não pode esquecer, né? Se você quiser rever, tirar suas fotinhas, né? E aqui, ó, você pode vir aqui, eu vou dar um ampliado, ó. Você pode vir aqui, ó, e mandar mensagem pro professor. Professor, verifica lá que eu já enviei a atividade, ó. Professor, eu estou com dúvida. Então você envia aqui a sua pergunta e o professor vai estar auxiliando você. Pessoal, como vocês estão mais próximos aí da galera legal, também quem tiver dúvida aí, Glória, Paulo Rogério, se vocês quiserem aí conversar com a galera aí, certo? Entre si aí, não tem problema não, é só eles mandar a atividade individual, ok? Certo? Não pode mandar com seu nome, viu, Glória? Nem mandar com seu nome, Paulo Rogério. Mas pode ajudar a galera aí, a união faz açúcar, viu? Então, ajuda o outro aí, ó. Certo? Interessante que todos façam as atividades. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tenha uma ótima semana e fica com Deus, tá bom?
Beleza, Um abraço, professor. tchau, tchau. Falou, Glória.